Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui mais um episódio do Inimigos do Hype. Ficamos um tempo aí sem gravar, todo mundo ocupado, sofrendo, chorando por causa de IA e de trabalho, mas estamos de volta para conversar sobre um outro tema hoje, um pouco relacionado com algumas coisas que já conversamos aqui no canal, quando falamos um pouco de geopolítica de IA, com aquele problema que teve do DeepSeek, né? Problema para os Estados Unidos, solução para nós, porque foi uma parada um pouco mais open source, né? Mas a gente discutiu um pouquinho lá naquela época sobre geopolítica em relação à China e os Estados Unidos, e hoje a gente vai conversar sobre um outro aspecto que tem rondado aí essa últimas semanas, o Brasil principalmente. A gente está aqui com o Lucas, nosso co-host de hoje, e também com dois convidados aqui, o Giovanni Bassi e o Vitor Osório, para conversar um pouquinho sobre a pauta de data centers no Brasil, principalmente. E o que isso vai agregar ou não para o nosso país e para a nossa soberania nacional, e o que isso pode influenciar tanto a geopolítica no mundo e até mesmo dentro do Brasil. Vamos discutir um pouco sobre tudo isso, ver quais a opinião deles, o que eles estão achando sobre isso, e o que mais a gente pode discutir e levar a sério ou não sobre essa parada toda. Vamos lá. Fala aí, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, como diz nosso amigo JP. Boa tarde, bom dia, Giovanni, e boa tarde, bom dia e boa noite, Vitor. Bom momento aí, né, pessoal? Boa tarde, hein? Bom dia, boa noite. Hoje com um cafezinho aqui em homenagem ao Vepo. Pô, cara, eu não tô aí, ó. Vacilei. Estou necessitado. Mas enfim, pessoal, vamos começar por saber de vocês, assim... Vocês já usam IA? Vocês já têm experiência com isso? Para ver a experiência pessoal de vocês, né, tipo assim, do dia a dia. A princípio, eu acho que depois a gente vai um pouquinho mais adiante, mas seja no trabalho, em casa, ferramentas específicas e tal, tipo, você já tem alguma experiência com isso? O que vocês estão usando e tal? Eu tenho bastante, assim, eu trabalhei 3 anos numa empresa de IA, né, assim, não dessas IAs novas, né, eu trabalhava com engine de reconhecimento e síntese de fala, que era nos metodologias antigas lá, o Hidden Markov Models, as coisas velhas, né. E aí eu fiz depois que saí da empresa, eu fiz uma especialização, mas eu meio que me frustrei. Eu falei, cara, eu não quero mais saber dessa porcaria, não. Tipo, vou ser back-end mesmo, porque eu não gostei desses modelos novos de IA. Esses métodos. Giovanni, então? Eu sou um consumidor, assim, eu não trabalhei com IA. Eu tenho brincado com algumas coisas, então eu criei lá, joguei na nuvem um servidorzinho de OpenWeb UI, fiz umas integrações, mas sempre, assim, seria um trabalho mais de infra para botar as coisas no ar, nunca construindo nada, né? Como dev, fiz umas experiências de consumo de modelos e tal, mas nada muito avançado também. Mas eu uso bastante, assim, eu tenho visto pouco valor, assim, a parte que ela está tentando me ajudar a codificar, sabe? Aquele, tipo um Copilot preenchendo coisas e tal, aquele ghost text que os caras chamam, né? Poucas vezes ele acerta. O que tem sido útil de vez em quando é aquele chat, onde isso, assim, por causa de projeto open source que eu contribuo, tal, eu tenho o Copilot, né? E aí é útil quando eu tô tipo num código no GitHub e eu viro para ele e falo assim, explica para mim o que faz, eu tô com preguiça de ler aquele código de 300, 400 linhas, explica para mim o que esse código faz, e aí ele resume e isso é útil. Ou o Copilot Chat, quando eu falo assim, isso aqui tá acontecendo tal coisa, tal, o que você acha? Né, geralmente numa área que eu domino pouco, assim, né, alguma linguagem que eu tô aprendendo. Então agora, por exemplo, eu tô mexendo com Lua para scriptar o meu Nelvin. Eu quase não conheço Lua. Então, eu vou lá e falo assim, como é que eu faço isso aqui e tal, e ele escreve e é útil. E a interação também com o chat GPT, eu uso muito de DeepSeek também, para tirar dúvidas de coisas que eu não conheço, né? Então, tanto de programação quanto outras coisas. Então eu viro e falo assim, o que você acha disso aqui, disso que lá e tal. Resolve, agora que eu estou scriptando o Nelvin, eu tive um monte de problema. E aí eu vou lá e assim, ele erra metade das vezes. Mas me trouxe alguns insights que acabaram me ajudando bastante, assim, sabe?
Outra coisa que eu tenho usado é para escrever no blog. Então, assim, eu escrevo no blog, eu faço todo o texto sozinho, sem IA, e aí eu pego, coloco para IA olhar e falo assim, o que eu posso melhorar? Me faço sugestões de melhoria, não mexe no meu estilo, não reescreve meu texto, certo? E aí eles fazem, e aí, como eu estou escrevendo com Markdown, né, eu consigo ver, eu falo, mantenha os links, mantenha as referências e tal, eu preciso tirar os snippets de código, ele não consegue entender, então eu tiro os snippets de código, daí ele vai lá e faz a crítica, tem sido útil, sabe? Outra coisa que tem sido muito útil, essa realmente é realmente muito útil, é a tradução. Mesma coisa para o texto do blog, eu falo, traduz para o inglês. Cara, depois que eu pego o texto em português, que ele revisou, eu pego, tem coisa que eu incluo, tem coisa que eu não incluo, eu pego esse texto final e mando, falo, traduz para o inglês. Fica muito bom. Isso realmente, e assim, eu sou um falante fluente de inglês há 30 anos quase. Tem expressões que ele usa de maneiras que eu não usaria. Né? Eu morei nos Estados Unidos, eu tenho uma boa fluência, eu falo bem. E eu não escreveria isso desse jeito e ficou melhor do que eu escreveria, sabe? Então, esses são os principais usos que eu tenho feito, assim, de IA. Você tá no mudo, Lucas. Obrigado. Mutado, mano. É falar que é muito comum, a gente sabe a expressão, sabe o que significa e não lembra na hora de escrever, né, cara? Eu sou muito vítima disso também. É isso aí. É muito essa questão de outro idioma, porque o que eu já percebi, né? Quando cara, eu vivi 1 ano nos Estados Unidos, mas faz 30 anos quase. Eu falo inglês de vez em quando viajo, não sei o que e tal. Não tenho nenhum problema de chegar no lugar e falar, e me viro imediatamente. Né? Mas eu percebo que eu levo 1 dia para parar de parecer um índio falando. Né? Mas assim, tem alguns. Quando eu vou escrever, e eu vejo outros brasileiros escrevendo, existe você percebe que a pessoa não é nativa, entendeu? E essa questão da IA, ela passa por cima disso. É muito legal, porque ela mantém o que você está dizendo do seu jeito, no seu estilo, só que ela usa as expressões mais nativas, assim, sabe? Eu conseguiria traduzir, ficaria bom, só que você ia perceber, sabe? Que tá aqui um cara que não é nativo falando. Então eu acho que isso, cara, é legal, porque acaba sendo uma ferramenta para levar o que eu quero dizer para outras pessoas, e aí vem a treta, né? Sem pagar uma pessoa para fazer o trabalho. Então, assim, essa pessoa que é a tradutora profissional, ela está gravemente ameaçada, eu percebo. Porque, mesmo se eu não falasse inglês, cara, perfeitamente e tal, seria útil para mim, sabe? Eu percebo. Então, isso é realmente para essa galera, é uma ameaça real, assim. Sim. Eu perguntei isso para vocês, que acho que eu e o Rodolfo, a gente já falou disso várias vezes aqui no canal, né? Eu já trabalhei um pouco com IA, mais no ambiente industrial, assim, reconhecimento de imagem, sistemas preditivos, várias coisas assim, mas da época do chat GPT para cá, digamos assim, né, muita coisa mudou ali. Então, hoje eu sou basicamente um consumidor, assim, também, né? Então, como eu tenho meu Open Web UI aqui, curiosidade, o Open Web UI funciona muito bem com snippet de código, tá? Tipo, fica perfeito, formatação ideal e tal. É bem melhor do que o chat GPT da vida. Mas eu já tenho esse contato aí também, né? O Rodolfo acredito que já estudou, já trabalhou com alguma coisa na área algum tempo atrás. E por que eu entrei nesse assunto, né? Porque tem uma pesquisa que a gente usou para começar, né? Que 54% dos brasileiros já usam IA generativa, né? Já usaram IA generativa em algum momento, né? Dos brasileiros que estão ali no ambiente da internet, tudo. Uma pesquisa de 2024. E assim, e aí só os dados, assim, né? 54% já usaram, 65% dos que usam confiam no potencial da IA, tipo, para gerar algum produto, algum resultado relevante, né, para eles. 78% usam IA no cotidiano, tipo, conseguem usar ali no cotidiano, e 60% acreditam que IA vai gerar mais empregos e outras coisas mais. Sim, ou seja, o Brasil, inclusive no Brasil, esses números geralmente estão acima, né? Então, tipo, o nosso consumo de IA aparentemente está um pouco acima do que é global. E aí, puxando esse papo sobre que veio, né, surgiu com essa ideia da medida do Haddad para trazer data centers aqui para o Brasil, e todo esse papo que a gente tem visto rolar aí ultimamente, né, como a Microsoft querendo reabrir 3 Mile Island, né, se não me engano, que é a usina nuclear que teve um
acho que foi o acidente mais grave nuclear na história dos Estados Unidos, se não me falha a memória. Tá? Então eles iam reabrir parte da usina também. E aí tem todas algumas polêmicas aí. A galera falando do consumo de água, consumo de eletricidade e outras coisas mais, e os impactos que isso pode gerar aqui no Brasil, tanto para bem quanto para mal, né? Então, tipo, para puxar esse papo, eu queria conversar com vocês assim, um pouquinho sobre isso, porque a gente já sai do ponto que o Brasil já tem alguma relevância nesse consumo, pelo menos, né? Então, tipo assim, a gente já está consumindo e tudo mais. E junto com isso eu queria falar também em algum momento depois, para a gente puxar um pouco mais para o lado de soberania nacional, né? Porque outro contexto que vem vindo forte nos últimos meses, especialmente, é essa guerra comercial do Trump ali, e nos últimos anos, já desde a invasão da Ucrânia lá pela Rússia, né, a gente vê posições muito fortes dos Estados Unidos, principalmente, com sanções internacionais a outros países. E aí o que eles fizeram, por exemplo, que a gente achava que eles nunca iam fazer, que é mandar, entre aspas, né, que é um sistema suíço, né, o SWIFT, mas mandar tirar a Rússia do sistema SWIFT, né, tipo assim, usar a influência para tirar eles do sistema de transações internacionais, porque assim, extremamente básico e infraestrutura do mundo todo, basicamente todo o sistema bancário mundial. E os caras basicamente botaram pressão para cortar. E a gente, além desse tipo de sistema, do SWIFT, por exemplo, na área de TI em geral, a gente tem muita coisa que a gente depende de produtos externos, né? Sejam, e nem só falando de IA, né? Mas seja falando de cloud, seja falando de infraestrutura. Por exemplo, todos os provedores que eu já vi no Brasil, assim, de serviço de Git, são basicamente GitLab e GitHub, que são externos, né? Não são nacionais. Então, queria tocar nesse ponto também depois com vocês de soberania nacional, no sentido de, tipo assim, quão vulnerável a gente está a esse tipo de coisa. Ah, sei lá, se o Trump falar amanhã que o GitHub não vai mais atender o Brasil, que a Microsoft está proibida de fazer negócio com o Brasil, que é uma coisa extremamente absurda, mas também, no caso extremamente absurdo do sistema SWIFT, aconteceu, sabe? O quão é importante a gente ter essas alternativas nacionais, esses tipos de incentivo, né? E aí eu queria ver a visão de vocês. Eu assisti um vídeo muito bom do Vitor recentemente sobre essa questão dos data centers, sobre eles serem. Acho que ele pode elaborar um pouco mais sobre essa visão, né, mas é um pouco no sentido de que os data centers seriam um prejuízo, digamos assim, ambiental, né, que o pessoal quer exportar para outro país. Não só ambiental, mas é um prejuízo. Consome água, consome energia, consome um monte de coisa, gera pouco emprego e no final das contas não é tão relevante assim para o desenvolvimento do país. Então, se você quiser puxar, Vitor, já dá um pouco desse entendimento seu. Sim, a gente tem uma ideia assim, tipo, que, cara, como foi vendido pra gente? Isso vai muito como foi vendido, né? Ah, não pense no porque assim, antigamente toda empresa tinha ali seu data center, talvez o Giovanni ali deve ter tido na Lambda um data center pequeno, né, que fazia as coisas internas, só que aí venderam pra gente que, olha, tá, sua infraestrutura para a Amazon, dá para o Google, dá para a Microsoft, e isso é de graça, isso é barato, era muito barato no começo, né, eu lembro que assim, a galera falava assim, pô, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, e se abstraía totalmente a questão de custo, né? Que eu até falo assim, que é uma coisa, o data center é uma coisa desmaterializada. Até o nome que usa, cloud, é uma coisa desmaterializada. Mas não, cloud, Linux dos outros, né? Tipo, a gente está comprando ali recurso, né? Recurso de mão de obra, recurso de gente que está fiscalizando aquelas máquinas, recurso de software, recurso de água, que é muita água. Eu estava vendo uma notícia que, tipo, aliás, foi ontem que eu vi, né, que agora as Big Techs começaram a entrar em atrito com o agro nos Estados Unidos, que o agro produz comida e os dois estão competindo por recurso de água numa região. Eu tinha visto um mini documentário assim de uma ONG lá de natureza, né? Que assim, o rio tá secando, o rio que cruza lá o deserto tá secando, porque os caras estão usando toda a água, tanto para o agro quanto para cloud. Então, assim, você tem essa noção de recurso que não é vendida para a gente. Assim, para a gente, como consumidor, fala assim, não, pô, isso aí é de graça, cara. Eu não estou preocupado com isso. Tô meu cartão de crédito e eu me despreocupo com isso, né? Só que aí você para e pensa pelo seguinte, por que os Estados Unidos está interessado em trazer
trazer data centers para cá. E por que o Brasil está interessado em vir? Qual que é para mim, sim, meu maior intenção é entender qual que é o intuito do Brasil em vender isso, né? O Brasil está vendendo por quê? Vai atrair emprego? Que tipo de emprego, né? Que tipo de infraestrutura ele está vendendo? E se a gente pegar e ver a documentação que eles estão baseados, o planejamento que eles estão baseados, eles estão querendo vender, ó, a gente consegue fazer um data center limpo aqui, tipo, eu até creio que, tipo, deve ter eu não li a política ambiental de data center, eu li a política tem 2 ministérios envolvidos nisso, né, e isso eu achei muito interessante, assim, tem 2 ministérios envolvidos nisso e faltou o mais importante de todos, né, o primeiro deles é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria de Comércio, o segundo dele é o Ministério do Meio Ambiente. Cara, cadê o MEC? Tipo, como é o que de bom a gente vai conseguir disso se o principal ministério, que é assim, poxa, vamos fazer um acordo aqui que a gente consegue trazer esses data centers, mas a gente consegue trazer empregos de qualidade para cá, a gente consegue trazer pesquisa envolvendo data center, mas não, tipo, foda-se, tipo, eles não estão trazendo nada, né? Então o que a gente está tentando vender lá mesmo é assim, a gente consegue, e eu acho que assim, pelo clima político dos Estados Unidos, o que a gente está tentando vender é uma coisa que eles não querem. Porque assim, a gente quer vender, a gente tem energia limpa, você quer usar aqui para ter energia limpa. Mas, tipo, os caras não querem energia limpa, os caras querem. Não, ainda mais agora, né? Ainda mais agora que eles estão nessa iniciativa de internalizar várias indústrias, tá? Então, a Intel sempre teve fábrica lá, mas agora a TSMC tá criando fábrica lá. Então, se a gente está no momento onde eles estão internalizando, né? Estão levando as indústrias para lá. Qual que é o interesse de jogar para fora? E para mim isso é muito claro, eles estão fazendo isso igual eles fazem a importação, né, de outros recursos naturais. O que a gente está discutindo aqui mesmo é basicamente uma relação quase colonialista de exportação de capital, tá? O interesse deles aqui é muito claro, é exatamente o que o Vitor falou, é a exploração dos nossos recursos naturais, porque demanda muita energia e muita água, e eles já estão no limite de capacidade lá, porque tem um agro muito forte nos Estados Unidos também, assim como no Brasil. Então, se a gente traz para cá indústrias que têm essa competição por energia e água, isso desafoga por lá. Então, essa é a discussão, é isso que interessa para eles. Aí você fala, não, tudo bem, eles têm o direito de ir para onde eles quiserem. Aí a gente tem que ver o que está... Se vale a pena para a gente, tudo bem também, não tem problema. Vamos ver se vale a pena. Então a questão é, a gente está numa situação de uso de energia elétrica muito difícil, onde a gente teve apagões há 20 anos atrás, e a gente só teve um leve desafogamento ali, porque hoje você está tendo muito particular, empresas e pessoas privadas fazendo geração privada de energia, né? Porque a gente não teve um investimento significativo estatal nessa frente, nem privado também, não para acompanhar a demanda que a gente tem tido de crescimento, né? Então a gente está numa situação de equilíbrio perigosa com o uso de energia elétrica, e a questão de água não preciso nem falar, né? Em São Paulo a gente direto está tendo falta d'água, aliás no Brasil inteiro, né? A gente tem um problema de consumo de água, de disponibilidade de água. Então isso é uma constante na vida do brasileiro. Então, se a gente vai abrir mão de recursos extremamente importantes para a gente, o que a gente está ganhando? Não é emprego, porque esses data centers hoje eles são todos automatizados, né? Assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, você não vai ver fábricas abrindo de carro, por exemplo, dando um monte de emprego, pode até abrir a fábrica, tá? Só que não vai ter um monte de emprego, porque essas fábricas mal usam pessoas, né? Um data center hoje dessas big techs, eles são gerenciados por pouquíssimas pessoas, tá? Você não precisa de um monte de gente andando nos corredores. Se você for ver como acontece a operação desses data centers, é um grupo pequeno. Cara, e eu vou te falar, não, mas queima peça, né? Estraga, precisa trocar servidor. E isso não é totalmente automatizado. Primeiro que pode ser automatizado. Segundo que, sabe como é que eles trocam peça em data centers gigantes como esse? Quando queima um servidor, um disco, um CPU, eles não vão até a máquina e pegam a máquina. A hora que queimar um percentual, vamos dizer 5% das máquinas,
Eles saem com um carrinho, basicamente tira uma máquina da bandeja e coloca outra. Essas máquinas são padronizadas, certo? Você tira uma, coloca outra. Existe um sistema operacional que gerencia todo o data center, que a hora que a máquina é plugada ali, ele identifica que máquina que é, já configura, já sobe sem interação humana, certo? A máquina que está quebrada, ela é colocada lá no carrinho e ele vai para a próxima. Então ele sai para o data center, trocando essas peças. Quando ele chega no final, ele entrega para um terceiro que vai levar essas máquinas embora para reparo. É assim que funciona, certo? Não tem um monte de gente operando tanto hardware quanto software. Não tem, isso não existe. Não tem um monte de emprego acontecendo ali dentro. E os empregos de alta especialização, o desenvolvimento dessas tecnologias, tanto de hardware quanto de software, não acontece no Brasil, tá? Então o software é desenvolvido nos Estados Unidos e o hardware grande parte dos Estados Unidos, mas ele é produzido fora dos Estados Unidos, uma boa parte dele, tá? Produzido em Taiwan, na China, nesses lugares. O Brasil até produz algum hardware, mas é um hardware de baixo valor agregado, tá? São placas que hoje são muito baratas. Então, e aí assim, você fala, não, mas aí quando a gente importar, a gente vai ganhar um valor na taxação da importação. Não vai, porque a proposta do governo, do Haddad lá, é não taxar essas importações. Então a gente também não ganha dinheiro, a gente não ganha dinheiro na importação, a gente não ganha dinheiro na operação, e esses recursos vão ser todos usados para empresas estrangeiras, porque o que a proposta que o Haddad falou é de garantir 10% do uso desses data centers para operação nacional. Os outros 90% poderiam ser exportados, certo? Só que tem um problema. Nos números que ele está falando, que pelo que eu me lembro são de trilhões de dólares, eles teriam que criar diversos data centers. Depois eu pego aqui os números direitinho. Eles teriam que criar diversos data centers todo ano. A gente não tem demanda interna para consumir essa quantidade. Hoje, no Brasil, a gente deve ter uns 4 ou 5 data centers de Big Tech presentes aqui. Lógico que desconsiderando das empresas e tal, né? Estou falando de Google, Amazon, Microsoft e tal. São poucos. Se a gente vai começar a criar 10 data centers por ano para essas empresas, é óbvio que a gente não vai consumir 10%. Vai ser praticamente tudo para fora, vai ser tudo exportado, né? Então, assim, dá para saber, tá? Dá para você saber quanto que é workload nacional e quanto que é estrangeiro. Mas é impossível alcançar uma meta de 10% se a gente dobrasse a quantidade de data centers de Big Tech que tem hoje no Brasil. Essa capacidade iria para fora toda, 100%. Tá? Então, assim, toda essa proposta, ela não faz sentido diante dos interesses nacionais. E olha, não é uma discussão de você ser de esquerda ou de direita. Tá? Aonde isso é bom para o capitalismo brasileiro? Não é bom. A gente está basicamente falando de uma relação colonialista. A gente está basicamente... É como se a gente fosse índio trocando ouro por espelho. É essa a discussão. Tá? É disso que a gente está falando. É como se eles estivessem chegando assim. Se você chegar num terreno e virar para o dono do terreno e falar, eu quero arrendar teu terreno, em troca disso, eu vou te dar R$10 por mês. Essa é a discussão que a gente está tendo. Você vai falar, não, eu não quero. Não vale a pena eu arrendar meu terreno de tantos hectares por R$10 por mês. E aí a gente está falando, não, vale a pena sim, faz aí. Tá? Então, pro capitalismo brasileiro não é ruim, para a população brasileira não é ruim. Sinceramente, eu não sei para quem isso é bom. Eu não sei nem qual é o interesse do governo, que se diz um governo de esquerda, de fazer isso. Tá? Porque esse é um projeto entreguista, ele quer ficar bem com os empresários dos Estados Unidos. Será que tem alguma contrapartida que a gente não está vendo? Porque esse projeto não faz sentido sob nenhum aspecto. Posso fazer um comentário aqui? Eu li a estratégia para a implantação de política pública para a atração de data centers, né? Gastei minha manhã toda lendo isso, né? E, assim, primeiro, né? Sites que já vai responder o que o Giovanni falou. Quem elaborou esse plano entre aspas, porque assim, cara, para ser um plano tem que ter um cronograma, não tem porra nenhuma de cronograma, assim, é um estudo de necessidades e possibilidades, só isso, né? Foi uma empresa americana, uma consultoria americana, então assim, a gente está falando de uma consultoria americana elaborando um plano de inovação para o Brasil, então, cara, já começa aí, tipo, é como se eu chegar para o vendedor e falar assim, eu preciso de um carro.
O vendedor vai dizer, óbvio que você precisa de um carro. Você deve comprar esse carro, né? E assim, o plano, ele identifica essa falha que o Giovanni falou, assim, tipo, a gente não produz máquina aqui. A gente não tem indústria que produza máquina para data centers aqui. E assim, o plano identifica isso, e o plano só não fala nada. Tipo, é como se, tipo, cara, um déficit comercial, e sim, isso poderia trazer dinheiro para o Brasil, mas vamos deixar tarifa zero aqui, você vai poder usar. Então, assim, é ganho zero para a gente. É só, assim, vamos vender, vamos dar energia, e se duvidar, é bem capaz de, quando esse plano for aprovado, o que vai acontecer? Vai ter uma correria pelas prefeituras do Brasil para dizer assim, eu quero data center, porque isso é bom, assim, o prefeito eu trouxe um data center para a empresa, para a minha pequena cidade aqui, e isso vai trazer milhares de empregos. Aí realmente vai trazer alguns empregos que favorecem local, que é o quê? Pedreiro, a construção daquele negócio vai trazer emprego, mas depois daquilo é só prejuízo. Até porque é o seguinte, como é que o data center lucra, né? E aí sim, quem conhece, assim, o Giovanni, que já tem muitos anos nas costas aí, o Rodolfo também, que tem pouco cabelo na cabeça aí, né? Deve ter visto essa história 500 vezes. Tipo, a Ford foi para Bahia, no dia que parou a isenção fiscal, ela foi embora, foi para Argentina, acabou. Tipo, assim, e fica o que no Brasil? Fica porra nenhuma. Tipo, fica assim, um bando de desempregado lá em Camaçari, né? Tipo, que fica lá falando assim, e aí, vou onde agora? Vou voltar para o ABC Paulista? Não vou voltar, né? E aí, assim, outra coisa em relação ao plano, né? O plano não prevê nada que retorne ao Brasil. Eu fiquei até pensando, eu li assim, né? E tem, por exemplo, nos anos 90, quando a gente liberou o nosso mercado, né? Porque todo mundo falando, o mercado de computação era fechado. Eu acho engraçado esses comentários. Eles sempre comparam ali o mercado de computação brasileiro dos anos 80 com o mercado atual. Tipo, é sempre isso, né? Não, porque era atrasado. Sim, porra, era atrasado. Os Estados Unidos também era atrasado. Todo mundo era atrasado. Você vai comparar um computador produzido no Brasil com um IBM daquela época, assim, talvez não era tão atrasado. Mas, assim, a China era muito mais atrasada naquela época. Né? E aí a China continuou protecionista, a gente não foi protecionista, a gente não continuou. A gente fechou as empresas públicas, vendeu tudo, e acabou, foi embora e a gente continuou sem nada, né? Mas naquela época se criou uma lei que ela é de caráter liberal, né? Mas ela era para incentivar a indústria, a pesquisa e inovação, porque sim, não vou entrar no mérito se é usada ou não, né? Mas assim, eu sei que tem alguns fundos que chegam na verdade que é tal da lei da informática. Nem isso, os caras nem citam a lei da informática. Então, assim, por exemplo, eu sei que assim, eu já trabalhei em empresas de lei de informática, eu sei que os caras vivem atrás de tipo, pô, e aí, essa lei pode acabar algum dia, né? Essa lei a lei tinha uma vigência lá, e os caras vivem com medo. Os caras nem citar a lei da informática. A lei da informática é tipo, ó, vocês não têm isenção fiscal, mas parte do que vocês têm de imposto aqui vai ser revertido ou para o instituto de pesquisa de vocês, né? E aí tem um monte de empresa, de instituto de pesquisa aqui no Brasil, empresa, que tem um regime diferente, né? Ou para um instituto federal, né? Ou se você não direcionar isso vai para a universidade, aí o governo usa como quiser, né? Mas assim, nem isso os caras colocaram. É um negócio super entreguista. Tipo, ó, tá aqui, a gente vai dar imposto. O estudo é basicamente assim: tem demanda, né? A demanda está crescendo. E detalhe que o estudo ele foi publicado em 2024, né? Então, ele é antes dessa demanda por IA. Né? Agora tem uma demanda maior ainda. E esse negócio que o Haddad está falando é uma demanda maior ainda. Mas assim, o estudo é anterior. Né? Então, tem muito tosco. Deixa eu só puxar uma coisa rapidinho, Rodolfo, antes de sair, porque tá nesse assunto que o Vitor trouxe agora. Eu tenho já experiência, coincidentemente, em várias coisas que a gente vai falar aqui hoje, mas uma delas que eu já tive é que eu trabalhei em setores de pesquisa privados no Brasil. Então, eu trabalhei em 2 empresas grandes ali de indústria de transformação, dentro de centros de pesquisa. E uma coisa que eu posso falar assim, com a mais absoluta certeza, conhecendo de perto dados internos. Incentivo à pesquisa no Brasil para o setor privado é literalmente só uma forma de puxar dinheiro do setor público e encher os lucros do setor privado. É pura e totalmente isso. Salvo um único caso, de todos os que eu já vi até hoje, e eu vi vários, diversos deles,
O único caso que isso não é tão agressivo, assim, digamos, essa transferência de renda do setor público para o setor privado via incentivo de pesquisa, ou via incentivo com, por exemplo, uma coisa que é comum, o governo dá um incentivo ele libera a empresa de pagar determinados impostos, e a empresa pode pegar aquele valor e falar, ok, eu não vou pagar esses impostos aqui, mas eu tenho que investir isso em P&D, por exemplo, isso é muito comum. Ou eu tenho que investir isso em, sei lá, retorno de equipamento, várias coisas, mas com pesquisa eu vi isso muito, muito de perto, né? E assim, extremamente claro o quanto é basicamente isso. O único caso que isso não acontece, que eu diria tanto que não é tão agressivo, é quando você tem universidades federais envolvidas. Porque o dinheiro tem que ir para dentro de algum instituto federal, falando das públicas, né, que eu tive contato. Então, Universidade Federal, as fundações de amparo à pesquisa das universidades, Universidade Estadual, Instituto Federal, tudo isso. Estou botando no mesmo bolo, tá? Mas aí sim, realmente é isso. E eu digo assim, como alguém que teve de perto nesses casos, eu vi muito isso, sabe? E eu acho que eu falo por todo mundo aqui, né? Ninguém está satisfeito com esse governo atual. Inclusive, eu acho que eu falo pelo JP também, que não está aqui, mas ninguém está feliz com essa situação toda, né? Mas aí, acho que a gente pode descrever mais sobre essa proposta em si um pouco mais adiante também, mas é isso, assim, já partimos desse ponto, que não começa legal. Quero tocar nesse ponto que você falou da tecnologia. Eles estão discutindo da possibilidade de transferência tecnológica como uma contrapartida e tal. Isso é surreal e inacreditável, demonstra que eles não têm ideia de com quem eles estão falando, tá? Porque nenhuma dessas big techs vai transferir qualquer tecnologia sobre a operação desses data centers para empresas brasileiras ou para o governo brasileiro. Essas tecnologias são instrumentais para operação e para diferenciação competitiva dessas empresas, tá? Se uma empresa viesse para o Brasil e entregasse, ela está entregando os ovos de ouro, cara, a galinha dos ovos de ouro, se ela estivesse entregando isso. Não vai acontecer. Tanto a produção quanto o desenvolvimento de processadores de alta tecnologia, de ponta hoje, não vai vir para cá. Isso é segredo industrial, estratégico, até militar. E a operação desses data centers é segredo industrial, comercial das big techs. Nada disso vai ter transferência de tecnologia. Nada. Tá? Operação de data center o Brasil já sabe fazer. A gente tem um monte de empresa que opera e opera muito bem. Tá? Mas não é disso que a gente está discutindo. Então, assim, falar que isso vai ser bom porque nós vamos aprender alguma coisa com eles, não vamos. A hora que tocar em conhecimento de ponta, ele vai ser operado pelos técnicos estrangeiros sem compartilhamento com o brasileiro. Outra discussão é a transferência para um fundo, certo? De 2% a 8% de transferência para um fundo do faturamento, eu acho que bruto, tá? Cara, isso seria uma contrapartida real, direta, mas ela é muito pequena diante do que a gente está entregando, sabe? Então, assim, ainda continua sendo um plano entreguista, tá? Você está entregando... E o que vai ser feito com esse fundo, né? Exato, isso é outra discussão, mas você está entregando 90% da sua água e da sua eletricidade em torno de 10%, sabe? Olha porque a gente faz com o petróleo. Com o petróleo a gente não topou isso. Por que nós vamos topar isso com os outros recursos naturais? Entendeu? Então, não faz nenhum sentido essa discussão. Nenhum. Sendo que isso vai encarecer a nossa água e nossa energia. Mas você não tem a dúvida. Se você começa a ter uma competição por energia elétrica, imagina se eles botam um data center aqui em São Paulo, cara. Imagina que já é uma cidade apertada para consumo de energia, já consome muito, a maior cidade do país. O preço da energia vai explodir, certo? É óbvio que isso vai acontecer, não tem discussão. Então, assim, se você é a favor de que tua conta de luz aumente, ela apoia esse projeto aí, porque não tem nada que é bom pra gente, cara. Pô, já tem muitos data centers aqui em São Paulo, na verdade, né? Muitos deles já estão aqui, né? Eu só queria fazer uma pergunta mais voltada. Por que vocês acham que o Haddad foi lá? Fazer isso. Por que o governo está fazendo isso? A gente tem conversas do governo em relação a querer criar um plano de IA. Já tem, na verdade, né? E será que isso não está fazendo parte desse plano? E por que o governo está tentando seguir isso? Para garantir alguma coisa que a gente nem sabe se vai existir no futuro mesmo? O que vocês acham sobre isso? No meio dessa conversa,
começou toda uma conversa para desregulamentar IA, né? Ela veio na esteira dessa discussão. Então, assim, Ela veio um pouco antes até, né? Tem todo um antes. trabalho antes de regulamentação e tudo mais. E aí minha pergunta é assim, será que isso é uma coisa que o Brasil está tentando meio que ser líder? E para isso ele está tentando jogar de todas as formas possíveis, inclusive essa, que talvez nem faça sentido para o Brasil, mas é uma tentativa para fazer isso? Tentar ser uma posição de liderança assim nesse momento? Essa discussão não faz sentido, cara. Porque uma coisa é a construção de uma IA e a outra coisa são data centers, né? Então, mas se você estiver hospedando ela dentro... coisas. Mas imagina assim, que você precisa hospedar ela em algum lugar, certo? O modelo tem que estar hospedado em algum lugar, tem que estar rodando em algum lugar. Se ele está rodando aqui ou se ele está rodando nos Estados Unidos, tem diferença. É óbvio que a gente sabe muito bem, a gente trabalha com TI, a gente sabe muito bem que você consegue copiar em 2 minutos para qualquer parte do mundo, certo? E você consegue tirar daqui. Né? A gente já está rodando modelos de IA no Brasil. Então, que diferença que faria se o modelo que a gente está rodando foi desenvolvido aqui ou fora? Então, a treta não é o rodar o modelo, isso a gente já está fazendo. A treta é construir o modelo. Só que a questão é que construir um modelo não é um trabalho que você vai lá, constrói um modelo e pronto, tá entregue. É um trabalho perpétuo, você vai ter que construir, depois aprimorar. O investimento é contínuo, certo? Então, quando o Lula veio, logo depois que o Haddad foi lá para a gringa para ver esse negócio do data center, o Lula foi lá, e que o Lula não consegue ficar quieto, né? Tem sempre que dar opinião sobre alguma coisa. Foi lá e falou bosta, né? Falou bosta sobre a questão da IA, que a gente tem que... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente pode desenvolver um modelo para IA sem ter trazer esses data centers para cá, ou trazer, não faz diferença nenhuma. Então, assim, essa é uma discussão ortogonal aos data centers. Para mim, isso daí e assim, ó, desregulamentação de modelo de IA também não faz bem para ninguém, a não ser oligarcas estrangeiros, tá? Porque aqui no Brasil, a gente já tem um orçamento apertado para tudo, certo? O governo não tem dinheiro para nada. Agora, essa discussão do IOF que tá tendo, por que ela veio? Porque o orçamento do governo acabou. Acabou o dinheiro do governo. Vai tirar dinheiro para fazer IA da onde? Da onde? Entendeu? Não tem orçamento. Então, não é um negócio de, eu vou fazer fazer uma IA, não é igual construir uma escola, que você vai lá, constrói e tá entregue. Todo mês você vai ter que gastar dinheiro com aquilo, certo? É igual ter um filho. Você vai ter que manter aquilo depois, certo? Então, não faz sentido nenhum isso que o Lula está falando. Não tem essa discussão. Ele está atendendo algum interesse de alguma empresa. O governo está atendendo algum interesse de alguma empresa que quer desregulamentar a IA. É o único lugar onde isso faz sentido. Vou parafrasear o nosso eterno... O cara que está eternamente errado, mas também eu acho que tem umas iniciativas boas, que é o Ciro Gomes aqui, né? É o famigerado, só para te responder, Rodolfo, é o tatu em cima do toco. Sim, eu tenho, da mesma forma que tem um monte de emenda que é encomendada, que tem um monte de iniciativa de lei que aparece por 18 deputados diferentes, o mesmo arquivo formatado, do Word, por exemplo, e coisas similares, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, eu acho que existe algum tipo de interesse por trás que chegou e falou, seria legal se isso aqui chegasse, tá, um lobby, e eu não tô falando nem coisa ilegal, não, tô falando assim, um lobby mesmo, de chegar alguém e fazer um approach com o governo e tentar alguma coisa. Só que eu também acho, da mesma forma que essa, até onde eu vi, tá, eu não vi a proposta a fundo, fiquei sabendo bem por cima, eu queria puxar esse papo, até sem entrar muito no detalhe tanto disso, porque eu acho que, da forma que estão fazendo, parece ser extremamente atrapalhada, assim, sabe? Todos esses pontos que vocês comentaram, eu queria entrar em alguns deles depois, como água, energia, essas coisas, contrapartida para o país, principalmente, tudo isso podia ser resolvido na proposta, sabe? Tipo, tudo isso. Era uma semana de trabalho com mais 20 especialistas que tivessem realmente um pouco mais a fundo disso. Vou dar um exemplo bem basicão, sabe? Coisas que eu já falei antes, que seriam extremamente benéficas para o país, e é uma coisa extremamente simples. Cara, Angra 3 está para ser construída há quantos anos? Tem o quê? Tem 30 anos, 40 anos? Tô chutando aqui. Pô, bicho, entrega a concessão na mão da Microsoft e fala, faz o seu data center e me dá metade da produção elétrica. Por exemplo, entrega uma concessão de usina nuclear no Brasil para uma empresa qualquer e fala, metade do que foi produzido aqui é meu.
e só joga isso na rede brasileira. Tipo, isso desafoga nossa matriz energética. É uma fonte estável. Você vai ter uma regulação extrema do governo em cima, por exemplo, porque energia nuclear não é qualquer coisa, então tem que ter uma regulação extrema em cima. Mas, tipo assim, é um único ponto. Tipo, eu já falei isso em alguns momentos, outras vezes. Tipo assim, E não seria sem precedente, tá? Tem acontecido deles construírem data centers e usinas de geração de energia junto. Jamais eu concordaria na operação de uma empresa estrangeira de uma usina dessa, mas eles poderiam pagar a conta. Eu acho que isso é uma discussão interessante. Eles pagaram a conta e aí agora eles podem operar o data center por tantos anos. Sei lá, vamos inventar, sei lá, Angra 4 aqui, vai ter, não vou lembrar agora quantidades de energia, mas sei lá, vai dar 1 gigawatt de produção. É 0,25 disso aqui, 0,25 gigawatt é da Microsoft e o restante é nosso. Se ela quiser comprar energia extra, ela só paga e acabou, tipo, é um contrato comercial, sabe? E não tem tanto malefício nesse tipo de coisa. Eu acho só que isso não veio, sabe, até até agora. Pensando nisso, mas já tem um pensamento em relação a isso, mas não é no Brasil, caso você não saiba. Por exemplo, uma das questões que a gente tem no Brasil é que, por exemplo, aqui no Sudeste, a grande parte da energia daqui vem de Itaipu. E não é uma energia brasileira, é uma energia paraguaia. A gente compra energia do Paraguai. E aí, assim, por exemplo, o Paraguai é um dos lugares que se minera muito Bitcoin. Por quê? Porque a energia lá é super barata, porque eles vendem energia para o Brasil, né? Porque a metade do rio é paraguaio, né? Então metade de energia é paraguaia, só que a gente compra deles. Então a energia lá é muito barata. E aí eles mineram Bitcoin lá, né? E aí os Estados Unidos já está se aproximando do Paraguai, que eu não sei se é um governo mais à direita, se não me engano é um governo mais à direita, e eles estão querendo o quê? Vender energia, não para o Brasil, mas botar data center. O Paraguai também está nessa luta, porque o Paraguai também tem interesse nessas usinas, né? E aí é o quê? É ruim para o Brasil por quê? Porque vai deixar de vir energia para cá, né? Então a energia que a gente compra ali, não sei como é que é, né? Não sei como é que é, não sei como é um acordo lá da Itaipu, vai para o Brasil. E tinha até assim. Vitor, rapidão, eu acho que já caducou esse acordo aí, porque quando o Brasil fez no começo, tinha um acordo que era por um tempo, tudo é por um tempo limitado, né? Então não sei se já foi renovado isso, mas era por 20 anos aí, Itaipu tem mais do que isso. Não, né? Mas esse era o acordo de pagar a indústria, né? A usina. Sim, mas tinha também pelo tempo de exclusividade, se eu não me engano. Mas hoje eu acho que a gente ainda compra mesmo a energia de Itaipu. É porque eles têm um excedente, se eu não me engano, e daí eles oferecem um excedente e tem um acordo comercial com o Brasil. A gente vai, nos próximos 2 anos, vai ter tantos megawatts aqui que a gente vai estar produzindo continuamente, isso vai para o Brasil. E aí, tipo, é só um acordo comercial. Os acordos originais já caducaram, né? Agora são adendos que eles vão fazendo, né? Então, tipo assim, provavelmente até para aproveitar isso já foi, esse ponto de energia, eu queria entrar nisso também, porque eu acho que às vezes a gente fala muito por cima de alguns desses pontos. Eu até peguei em alguns documentos mais oficiais para a gente dar uma olhada, mas, por exemplo, eu sou aqui do Espírito Santo, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas aqui a gente já teve, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, 8 anos atrás, a gente teve uns problemas graves com falta d'água aqui. Tipo, eu lembro de ter racionamento, esse tipo de coisa. Graças a Deus não é nada parecido com São Paulo, mas assim, que eu sei que tá ocorrendo mais ou menos cotidianamente aí, né? Mas aqui isso é bem raro. Só que uns 10 anos atrás a gente já teve problema com isso. E na época ficou muito famoso aqui que eu lembro de uma estatística que era coisa nesse sentido, tá? 80% da água que a gente tinha captada, eu não lembro se era só para o estado ou era para o país, eu acho que era só para o estado. 80% dessa água captada ia para agronegócio, né, basicamente, então fazenda, criação de porco, outras coisas mais ali, né, dos outros 20 eram coisas de 15%, se eu não me engano, ia para a indústria, tá, e os outros 5 era para consumo humano. E aí o que acontecia? Quando teve o racionamento, o 5% do consumo humano é que teve que fazer racionamento e se ferrar, sabe, forte. E só que eu peguei os dados para dar uma olhada, né, eu peguei aqui no relatório da Conjuntura de Recursos Hídricos do Brasil, tá? Aí depois eu vou deixar na descrição do nosso episódio. Ele é de 2000, ele tem dados de 2023, tá? Então aqui no Brasil, por exemplo, 50,0% é só irrigação agrícola. Da água captada no Brasil é usada para irrigação agrícola.
23% é abastecimento urbano, e aí esse abastecimento urbano já inclui, eu acho que em parte, algumas coisas de indústria que ficam em área urbana, tá? 9% é indústria diretamente, talvez isolada, não sei como é que está definido aqui. 7,9% é para parte de animais, né, para pecuária. Tem 6,4% aqui que é termoelétrica, que acho que é para resfriamento de usinas termoelétricas, alguma coisa assim. 1,6% é mineração, eu acho que eu falei da mineração errado, e 1,5% é o último aqui. Me fugiu. Tá lá no final da pauta, Rodolfo, se você quiser me ajudar, porque eu não estou conseguindo identificar exatamente na imagem. Mas, enfim, resumo. A enorme maior parte da água que a gente tem, tipo, captada, que a gente consome aqui no Brasil, vai para o agronegócio, vai para um pouco razoável para a indústria. E outro ponto, a irrigação no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e outros países, ela é muito ineficiente, sabe? Aqui no Brasil a gente tem locais que tem irrigação contínua, às vezes é muito comum, não sei qual contato vocês já tiveram com o interior assim e tal, o pessoal tem aquelas mangueiras quilométricas fechadas numa ponta com pequenos furinhos para ficar com aquela irrigação constante, que fica meio que vazando água naquele terreno gigantesco e tal, não sei o nome disso, mas eu sei que isso é comum aqui no estado, pelo menos, para algumas coisas tipo irrigação de, se não me engano, irrigação de café, alguma coisa assim. E aí, tipo, no Brasil a gente tem isso. Eu trabalhei na indústria de transformação em alguns processos que trabalhavam com recirculação de água também. Tá? E aí até, vocês não sei se vocês sabem disso, mas eu sou engenheiro metalurgista de formação, tá? Minha primeira faculdade ali, e eu trabalhei um pouquinho nisso. O que acontece? Mesmo que a gente tenha, falando agora de água, tá? Mas que a gente tem os loops de resfriamento de um data center inteiro ali unificados, como é aquele novo que o Musk fez, um dos primeiros data centers que é 100% resfriada a água, que é o que eles usaram lá com o Grok na IA do Twitter, né? Do X hoje. E aí, o que acontece em sistemas assim? Geralmente, por mais que você tenha água perfeitamente purificada lá, tá? Que você tenha água destilada, deionizada, tudo mais. E outra coisa, purificar água é cara, tá? Principalmente para esses processos. Quanto mais delicado o processo, por exemplo, um processo que tenha componente eletrônico, mais vai ser caro para poder purificar aquela água. Então, você não quer constantemente ficar trocando aquilo. Você quer ter um loop lá e, eventualmente, você troca uma parte, você faz processo de beneficiamento para limpar aquela água, entre outras coisas. Mas mesmo que ela esteja só naquele ambiente ali, você tem lá água em contato com o cobre, água em contato, eventualmente, com alguma peça de alumínio, pode ser, com algum outro metal, e isso vai soltando íons ali naquela água e vai aumentando a condutividade elétrica dela, pode causar que tenha algum tipo de precipitado ali dentro, alguma sujeirinha que vai acumulando ali. Então, tipo, essa água tem que ser constantemente limpa, tá? Em qualquer processo industrial, mas que tenha recirculação, né? Mas principalmente quanto mais delicado seja. Então, por exemplo, para eletrônicos, por mais que o consumo de água possa ser visto às vezes como um grande vilão, eu acredito, eu não tenho dados para isso imediatamente agora, mas eu acredito que ele não vai ser tão forte assim, tão problemático. Talvez em outros países onde a gente tem um recurso muito mais limitado, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns lugares a água é limitada nesse sentido, isso seja um problema maior, mas, tipo assim, no Brasil eu não vejo tanto isso como sendo um problema, sabe? A gente tem indústrias que jogam água absurdamente, assim, aqui no meu estado, aqui do lado, sabe? Tipo, né, tem o maior grupo siderúrgico do mundo, tem uma usina que fica aqui a 20 minutos da minha casa, e eles têm literalmente uma usina de dessalinização só para, tipo assim, se precisar, estamos aqui. E eles consomem parte significativa da água aqui do estado, inclusive. Então, eu não acredito que pelo volume que a gente vai ter, o consumo de água seja um problema tão grande hoje no Brasil. Talvez em alguns estados específicos, tipo São Paulo, e outros estados mais, tá? Mas isso é um ponto que eu queria deixar, assim, que vale a pena a gente olhar com talvez mais carinho no futuro para, tipo, ver qual de fato vai ser o impacto, sabe? Na energia elétrica eu já acho um pouco diferente. Eu acho que pode ter um impacto bem maior, principalmente em estados que isso é um problema, né? Tipo, vocês citaram, eu acho que todos vocês três são de São Paulo hoje, né?
Eu moro em São Paulo. Os três, né? Pra É que vocês, assim, né, Lucas, pega bem mais. existe um impacto grande na parte hídrica por dois motivos. O primeiro, pela geração de energia elétrica. Então, assim, para você conseguir mais energia elétrica, você precisa que as usinas hidrelétricas produzam mais por mais tempo, tá? Porque hoje o que acontece? Muito que acontece em usina hidrelétrica. Existem pausas que eles fazem na geração, diminui-se a geração de energia em alguns momentos, justamente para armazenar a água por momentos de seca, por exemplo. Em regiões, principalmente em regiões mais secas, ou em regiões, ou nos períodos que chove pouco, que nem agora nós estamos num período que chove pouco, né? Estamos entrando no inverno, em algumas regiões do Brasil, são regiões que chovem pouco, né? Então as usinas param de produzir tanta energia elétrica, a redução cai justamente para armazenar isso. Então, se você precisa manter o data center ligado, você precisa continuar gerando aquela mesma energia que estava. Você não pode diminuir necessariamente, né? E outra questão é o resfriamento dos equipamentos. Então, vai-se um pouco de água, eu não sei a quantidade de água, mas vai-se água também para fazer esse resfriamento. Então, aumentar a quantidade, aumenta o consumo maior de água. Essa água, provavelmente, ela não deve ser tão suja, mas deve ter que ser tratada também. Isso vai aumentar a quantidade de tratamento de água que precisaria ser feito na região onde o data center está hospedado. Então, essa questão do impacto ambiental, ela parece ser só energética, né? Parece transparecer mais pela questão de energia elétrica, porque o computador usa energia elétrica, né, para funcionar, mas o impacto de água, né, é grande também. Né, talvez não seja tão grande quanto de elétrico, mas é grande também. Principalmente em regiões que já passam por dificuldades hídricas sazonais, que é o caso, por exemplo, de São Paulo, a sua região que passou aí também. Então, essas regiões que têm esse problema hídrico sazonal já vão sofrer ainda mais se caso venha a ter mais data center ou não só data center, mas outras indústrias também, né? Aumento de indústrias, mas nós estamos no foco do data center aqui, mas com certeza isso vai ter um impacto maior também. Se o data center é muito grande, o impacto é maior. Eu não sei quanto que está o impacto hoje, por exemplo, dos data centers que já existem no Brasil, né? Que a gente já comentou, existem data centers, principalmente aqui em São Paulo. Qual que é o impacto, não sei se já tem algum estudo relacionado a isso, qual é o impacto deles que já existem aqui hoje. Isso seria uma boa estratégia para o governo saber se ele quer, que nem o Giovanni comentou aí, trilhões de dólares até 2020 e pouco aí, né, 2030, é isso? Aumentar em 10 vezes a quantidade de data centers, sei lá, enfim, o número aí, qual que é o impacto de cada um deles. Hoje, qual é o impacto que acontece, ambiental, por exemplo, né? Então, esse impacto poderia ser avaliado nessa consulta que o governo fez, nesse estudo que o governo está tentando trazer aí, né? Entre aspas, porque como eles comentaram, não é um estudo, né? É só uma jogada lá. Vai lá, Giovanni. O número aqui, manda ó, lá. são 2 trilhões de reais em 10 anos, ou seja, então, é bastante, 200 bilhões de reais por ano, ou isso é a expectativa de investimento. Investimento. 34 bilhões de dólares por ano. Hoje, um data center, cara, vai custar 1 bi. Então. Entendeu? Se você jogar 2 bi, já é um data center caro, tá? Lá no pico da nuvem, no pico, tava custando entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares, tá? Quando a Azure e a AWS estavam criando data center igual água. Os primeiros data centers todos, os números que eles divulgavam na época era isso, 1 bi, Sim. tá? Cara, a gente tá falando do quê? 20, 10, vamos falar metade, 17 data centers por ano? Cara, isso seria tipo 3 vezes mais data center do que a gente já tem em um ano. Todo ano seria uma projeção muito absurda, cara. Isso realmente. Eles estão doidos, isso é mentira, e isso seria um desastre ambiental, um desastre ecológico. E, cara, você tem ideia? Tem 181, dos dados que a gente pegou, tem 181 data centers ativos no Brasil, e a gente tem 50% de todos os investimentos na América Latina, né? Então, tipo assim... Esse é um levantamento de quanto que está o consumo desses data centers hoje no Brasil, mensal, né? E aí você pode extrapolar eles para um data center maior, o consumo de água desses data centers que hoje estão. Então, o governo, antes de fazer essa proposta aí, enfim, quer que seja que eles vão fazer, poderia ter levantado esses dados e afirmar, impacto, né? Categoricamente, como o Vitor falou, que foi envolvido, como foi envolvido o Ministério enfim, o Ministério
do meio ambiente, como foi envolvido eles, aí é a questão. Porque, assim, esse dado do impacto atual de um data center deveria ter sido levado em consideração para gerar esses números, para dizer que, ó, nós vamos colocar 10 data centers a mais no Brasil, que são 10 vezes maiores do que o maior que a gente tem hoje, que consome tanto, tanto, tanto. Isso é um dado factível, de ser verificado, e transparência em relação a esse plano, por exemplo, entendeu? Então, e isso eu estou criticando aqui qualquer coisa, qualquer um que fosse fazer qualquer um desses planos, eu não estou falando do governo aqui, estou falando exatamente do plano. Então, assim, é uma crítica do plano, é uma crítica de investimento, que o Brasil tem esses problemas de investimento. Sempre quando vai fazer, faz pela metade. Eu sempre falo assim, que o governo ele gosta de fazer as coisas pela metade. O governo nunca faz tudo 100%. Ele sempre faz pela metade. Faz uma parte, depois espera-se daqui 5 anos para fazer outra parte. E me parece que esse vai ser um caso aqui também. Começou-se uma coisa e continuou-se outra, e aí tá no meio aqui. Fala lá, Victor. Eu consegui o dado aqui, que é, né? Vai lá. Eu tinha procurado na revista FAPESP, eu até mandei o link para vocês podem botar na descrição, né? Eu tinha visto várias coisas na revista FAPESP, e tem aqui, ó. Estima-se. No plano tem um dado de 2021, só que tem um dado também lá que cresceu acima, né, de 21 para cá, o uso de data centers. E aí que fala assim, eu não sei qual que é o dado, né? Eu não tenho o link aqui, mas se você ler a notícia toda deve ter, né? A reportagem, né? Estima-se que entre 5% e 9% da energia elétrica consumida no mundo está em infraestrutura de TI e comunicação em geral. 5 a 9, já está muito alto, né? E aí embaixo aqui ele tem um gráfico aqui que ele mostra a distribuição, né? E aí sim, o data center tradicional são 5 mil, acho que está em 500 terawatts, alguma coisa assim, né? E aí, só que desses 500 terawatts, uns 350 é com data center tradicional, uns 100 com criptomoedas e um pouquinho com IA. Isso é de 22, né? A projeção que vai para mais de 800 terawatts, né? Ou seja, crescer aí uns 80%, talvez, né? Não, 60%, 80%. 60% e 80%. É porque a resolução não tá boa do gráfico, né? E aí, assim, criptomoeda ganha um pouquinho, mas data sendo dedicada aí cresce bastante. Então, ali você vai estar entre os 100 terawatts ali, com. Eu não sei essas unidades aí de energia para mim. Terawatt-hora ali. Terawatt-hora. Então, mas esse é um dado que, por exemplo, assim, isso deveria constar nessa proposta de plano do governo. Se esse dado está certo ou não, a gente pode questionar. Deve estar certo porque está na FAPESP, não é para estar errado. Mas a gente pode pensar assim, é um dado de 2022. Hoje nós estamos em 2025, precisaria ser feito um novo levantamento para avaliar isso. Ok, tudo bem. Mas esse é um dado que, por exemplo, deveria constar em qualquer plano relacionado a qualquer tipo de implantação de qualquer empresa ou indústria no Brasil, certo? De qualquer coisa que você vai fazer, deveria constar esse dado pelo menos, de uma projeção do que vai ser o custo em termos de energia, de água, de consumo de energia e de água. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. A gente está falando de data center, mas poderia ser de qualquer indústria. Deveria ter um ali, porque as indústrias, elas são mais ou menos iguais, ninguém está inventando indústria nova aqui, né? Ninguém está criando indústria nova aqui, tá todo mundo meio que copiando umas das outras, né? Poucas são as que são criadas novas, né? Em termos de inovação que não tem como projetar. Né? Fala aí. Eu acho que vale a pena também a gente ter uma ideia geral, por exemplo, nesse dado que o Vitor trouxe, ali fala de 5 a 9% vamos dizer que seja 5 a 9% da energia brasileira consumida, tá? Para facilitar, vamos pegar esse dado global ali e trazer para o Brasil. 5 a 9%, vamos pegar 7 para facilitar. Então, ainda que a gente triplicasse o número de data centers, ia sair de 7 para 21%. Óbvio que o percentual vai mudar ao longo do tempo, né, gente? Mas eu tô falando assim, 21% para 7 dá 14% de aumento. Cara, em 10 anos, a gente teria condições de fazer um projeto bem estruturado que incentivasse esse tipo de coisa e provesse esse aumento da nossa infraestrutura energética, seja em energia solar, seja uma coisa muito... essas energias renováveis e limpas que o pessoal usa muitas vezes, fala, por exemplo, eólica, solar, principalmente essas duas, elas têm um outro BO razoável até, que elas inserem instabilidades na rede, tá? O que isso quer dizer? Durante o dia ela não produz nada, no início do dia começa a produzir muito, em algum momento que as outras usinas têm até que parar de produzir, e depois ela para de produzir.
Então ela produz, a energia solar principalmente tem isso, e a eólica, e com isso é mais imprevisível ainda, que não depende do dia só, e está nublado ou não, porque você vai ter épocas inteiras que ela produz muito, épocas inteiras que ela produz menos e tal. E isso é menos forte, por exemplo, na eólica que é offshore, né? Você tem algumas turbinas que ficam fora da terra, ficam às vezes próximas ali do mar ou no mar, então próximas do mar não, né? Ficam de fato fora da praia, mas digamos assim, próximas da costa, então você consegue ter esse tipo de coisa. Só que assim, essa parte dessas instabilidades, elas são bem ruins para o sistema, mas tem lugares que você consegue fazer, por exemplo, enquanto a energia solar está produzindo, você faz bombeamento de água, que aí você usa a água como se fosse uma bateria mecânica, você enche uma represa, então na hora que a solar está produzindo, na hora que a solar não está produzindo, você esvazia essa represa produzindo energia na turbina, entre outras coisas mais. Tem literalmente pesos gigantes que o pessoal usa motores para erguer o peso, depois soltar ele aos pouquinhos, Mano, um prédio de muitos andares e Posso Mas tem fazer uma provocação aqui? fala aí, Vitor. Assim, vamos imaginar assim, vou encarnar o Partido Novo do Bem aqui. Desculpa, o Giovanni até olhou com a olhar e meio tipo, o que você está pensando, né? Imagina se o governo realmente pensasse como uma empresa, mas uma empresa decente, assim, não uma empresa tosca aí que só fica respondendo a hype, né? Um governo decente. Vamos assim, pensa num plano que fosse um plano que todo mundo visse e falasse assim, puta, esse é um plano da hora, por exemplo. Eu tô fazendo mestrado, né? Todo paper que eu leio tem um chinês envolvido. E todo paper que eu leio tem um asterisco lá que diz assim, ó, isso aqui foi patrocinado com um fundo, blá, 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 de pesquisa a tal coisa. E aí, se você vai atrás e pesquisando, você vai ver que isso aí tá o quê? É um plano do governo chinês de trazer tecnologia para a China. E aí os caras o quê? Os caras injetam dinheiro na universidade. Então, assim, se o governo quisesse fazer um plano, qual que seria a primeira coisa que ele faria? Você fala assim, ó, ele vai ter aqui tantos bilhões reservados para o quê? Pesquisa e desenvolvimento, para o quê? Para a gente conseguir trazer tecnologia para cá. E isso não é uma coisa que faz em 2 anos. Isso é uma coisa que faz em, no mínimo, 10. Assim, tipo, vamos pensar que em 10 anos a gente tem uma tecnologia de data center, então vamos pesquisar aqui, ó. O que a gente precisa saber? Precisa saber o que alguma coisa ali na área muito na área de elétrica, algum fundo de pesquisa na área de tecnologia verde, né? Isso aí a gente não, assim, não sei se hoje em dia tem, né? Mas que eu lembro que existia isso em 2010, que eu tinha alguns amigos que estavam ali na Unicamp estudando sustentabilidade, estudando mudança climática. Isso aí parou, não existe, não sei se eu nunca mais ouvi falar de gente estudando tecnologias verdes, né? E aí, sim, ter pesquisa na área de virtualização, de data centers, não tem, assim, não tem zero. E aí tem um planejamento, a gente vai fazer aqui um bolsa de pesquisa aqui, vai uma empresa que vai ter uma relação com a universidade, e o plano, aí todo plano tem que ter meta. Assim, não tem uma. Se tu for pegar uma empresa aqui, toda empresa tem um planejamento, né? Esse planejamento coloca as metas e o plano revisa as metas. Uma meta, não tem uma meta. Tipo, ATT, tantos data centers até tal, tantos DC com tecnologia brasileira. Aí, assim, se o data center só usar tecnologia internacional, estrangeira, ter uma multa nele. E aí, assim, você bota assim, ó, você pode até dar isenção de imposto total. Só que fala assim, no primeiro ano, a isenção de imposto é total. No segundo ano, se você não tem tecnologia nacional, a isenção de imposto é reduzida. E se, assim, chegar no 10º ano, não tiver isenção se não tiver tecnologia nacional, você vai ganhar um Trump lá com um negócio aqui, o Lula lá mostrou assim, ó, vai ter 200% aqui nessa merda aqui. Cara, é só fazer esse plano. A gente não tem o plano nem elétrico, nem de recurso, nem de pesquisa, inovação, e não tem nada. Você falou sobre eu não sei especificamente esse fundo verde, mas eu já vi vários, porque eu acabei, já até submeti coisas para esses editais de fomento e tal, e não tem só do governo, não, tem do governo, tem de entidades específicas que formam a estrutura federal total, né? Então, às vezes você tem algumas fundações, Banco Mundial. Banco Mundial, você tem institutos específicos que não são, eles entram como se fosse uma autarquia separada, então você tem uma porrada de edital de incentivo, tem coisa do BNDES, tem uma porrada de coisa, e isso sempre entra naquele problema que eu comentei, de que isso vira uma máquina de tirar dinheiro público e mandar para o privado.
E o único jeito, cara, que eu vejo disso não acontecer é, tipo assim, esse dinheiro tem que ficar no setor público de alguma maneira. Seja indo para a universidade, que vai dar o benefício dessa pesquisa para uma empresa que seja, tanto faz. Tipo, pode dar, mas o dinheiro tem que ir para a universidade, sabe? Tipo, e o que eu tô falando não é nem a desvio de dinheiro, nada desse gênero, não é isso. É que, tipo assim, você tem uma empresa, isso é o padrão brasileiro, tá? Digo porque eu tive bastante contato, infelizmente, com isso. Você tem uma empresa, e essa empresa coloca nos próprios KPIs dela ali o que que ela tem, né? De indicador principal. Quanto de dinheiro eu consegui deixar de pagar de imposto colocando em pesquisa. Não importa se essa pesquisa gerou emprego, não importa se essa pesquisa gerou alguma coisa relevante para a empresa ou não. Não importa, às vezes, o resultado daquela pesquisa para a empresa, muitas vezes é tipo assim, tá no R&D, no R&D aí. Foda-se, segue a vida. O que importa é quanto aquele cara deixou de pagar de imposto, sabe? O quanto aquele cara ganhou de incentivo do governo, quanto entrou às vezes isso realmente acontece, literalmente acontece, entra dinheiro na conta dele, e esse dinheiro, óbvio, que tem toda uma contabilidade em cima, que vai ter que explicar de onde veio, para onde vai, tudo mais, mas tipo, esse dinheiro entrou na conta dele e o cara usa aquilo como, e eu tô falando isso middle management, tá, gente, tô falando nível baixo ali, que chega do gerenciamento desses incentivos. E aí, cara, sempre acaba nisso, isso é um problema muito grave, porque é muito dinheiro, só para ter ideia das cifras aqui, fácil, do que eu já vi, do que eu tive algum contato em alguns anos relacionados a isso, é da casa de, sei lá, no mínimo, 2, 3 trilhões, que eu tive contato com, trilhões não, desculpa, bilhões, que eu tive contato de editais que eu cheguei a participar. Por exemplo, edital, me fugiu de quem que era, mas eu acho que era alguma coisa relacionada ao BNDES. 500 milhões de incentivo para empresas que querem fazer algum tipo de pesquisa em energias renováveis. E aí tem várias coisas ali. E isso sempre acaba indo desse jeito, cara. Então, tipo, o único jeito que eu vejo isso não sendo um problema é mesmo, tipo, esse dinheiro tem que ficar nas universidades, por mais que o benefício vai para o setor privado, isso tem que ser gasto pelo pesquisador que está na universidade, tem que ser gasto com bolsa de pesquisa, tem que ser gasto com equipamento dentro das universidades. Pô, cara, eu me formei em 21, né? No meu instituto, eu lembro que tinha um ano que foi eu peguei o finalzinho da era Dilma e o início do Temer, né? Então eu peguei o início do sucateamento total das federais, assim, forte. Eu lembro que eu parei para contar, cara, só das coisas relacionadas ao meu curso de equipamento experimental, e meu curso era um curso muito focado em equipamentos caros, né? Porque materiais não é muito simples você conseguir mexer. Precisa de uma máquina de raio-x para alguma coisa. Você tem coisas com acelerador de partículas lá no Unicamp, se eu não me engano, relacionado ao Unicamp, alguma universidade de São Paulo. Então, tipo, você tem coisas muito caras. No meu curso aqui no Espírito Santo, a gente tinha coisa de 100 milhões de equipamento parado por falta de manutenção. Tipo assim, manutenções que às vezes eu fiz essa contabilidade, eu fui pegando equipamento por equipamento e falei, deixa eu ver isso aqui, quanto vai custar mais ou menos se eu fizer uma pesquisa do quanto custa esse equipamento e quanto custa de manutenção que ele está parado. Difração de raio-x, equipamento de análise química, um monte de coisa assim elaborada, que você precisa de uma manutenção mais especializada, coisa que às vezes custava 50 mil reais, sabe, tipo, por ano de manutenção, você tinha um equipamento que tinha às vezes 5 milhões parado, que não tinha uso, tipo, não conseguia ser usado, porque a universidade está sem dinheiro, sabe? E nesses casos, o dinheiro de pesquisa, o dinheiro desse tipo de incentivo, cara, ele vai para um projeto de pesquisa que o professor, o orientador, ele consegue direcionar para essas coisas, tipo, manutenção de equipamento, às vezes bolsas para alunos, é muito comum reforma de prédio, às vezes que você precisa, reforma de laboratório que você precisa fazer. Então, tipo, essas coisas que a gente tem extremamente sucateado hoje no Brasil, a gente deixa de fazer, deixa de melhorar para colocar o dinheiro na mão da iniciativa privada, sabe? E isso é foda, isso é realmente foda. E eu não vejo, pelo menos do que eu vi do projeto até agora, eu não vi uma preocupação assim de, cara, vamos dar incentivo, não, vamos dar isenção fiscal, vamos fazer isso, aquilo, outro, mas tá, o que vai ficar no Brasil? Tipo, qual é a contrapartida, de fato? Porque, vai gerar emprego aqui, tá, legal, mas e aí? Sabe? Não é só Então, eu isso, acho sabe? que teriam coisas que seriam possíveis de ser feitas, né? Só que eu acho que tem uma discussão muito interessante aqui, que seria do resultado que fica para o povo brasileiro, mas se você quiser ficar dentro de uma discussão
industrial, capitalista, nacionalista e tudo mais, a gente precisaria estar olhando isso de outra forma. Então, a gente poderia, por exemplo, incentivar indústrias brasileiras que criariam data centers aqui, né? Seria muito mais interessante, então, já que nós estamos dispostos a abrir mão da importação de insumos estrangeiros, né? Por que não fazer isso para uma indústria 100% nacional? Então a gente tem hoje o Magalu Cloud, certo? Uma empresa nacional. Eu não sei, a Magalu tem ação na bolsa, eu não sei quanto dela de pessoas estrangeiras, empresas estrangeiras que podem comprar ações na bolsa de valores de São Paulo, isso é possível, né? Mas é uma empresa nacional sob controle nacional. E assim, ó, quando eu falo controle nacional, isso é um ponto interessante. O controle tem que ser nacional, certo? Por uma discussão de soberania, igual a gente fazia, acho que agora não faz mais com a indústria aérea, porque é uma indústria de defesa, né? Então, assim, isso é uma discussão de soberania. Então, uma indústria, uma empresa com controle nacional, certo? A gente não produz processadores de alta tecnologia. Isso é produzido na Coreia do Sul, isso é produzido em Taiwan, isso é produzido nos Estados Unidos, e agora está começando, a China vai chegar lá, né? Está agora demonstrando que vai superar, inclusive, as tecnologias ocidentais, mas são esses poucos países, né? A gente não tem como produzir isso aqui no Brasil em menos de 40 anos, certo? A China já mostrou que em 40 anos dá para chegar lá, né? Mas a gente, vamos dizer que a gente não vai fazer isso agora, porque exige um investimento que a gente não está disposto a fazer, certo? Então libera a importação, certo? Não faz sentido hoje a gente taxar a produção de processador e memória de alta tecnologia. Nem hoje já, do jeito que está, certo? Por que a gente taxa processador e memória de alta tecnologia? Não se produz isso no Brasil, certo? Isso é uma maneira de gerar receita para o governo e é uma maneira burra, certo? Então a gente deveria liberar essa importação já, imediatamente, certo? E vamos incentivar então uma indústria nacional, certo? Não uma indústria estrangeira. Isso faz sentido, certo? E não abrir as pernas para uma big tech gringa. Não faz sentido nenhum isso, certo? Aí, o que faz sentido também? Vamos falar de um investimento de 40 anos, né? Então vamos começar a fazer o que a China fez. Vamos produzir processadores e memória de alta tecnologia no Brasil. Beleza, vai ser 40 anos, tá? Porque é o tempo que leva. Não quero esperar tanto. Então a gente pode chegar em empresas estrangeiras. A Intel, a Samsung vão falar, vai se fuder. Não tem o menor interesse de compartilhar tecnologia com a SML. Nenhuma dessas empresas vai compartilhar a tecnologia com uma empresa brasileira ou com o Estado brasileiro. Não é do interesse estratégico delas, certo? Mas talvez da China seja, certo? Por causa dessa questão de ser um bloco econômico conjunto e tal, não sei. Olha, eu acho muito provável que também não é de interesse chinês, tá? Mas sei lá, da Intel eu sei que não tem interesse nenhum, certeza. Da China, talvez. Vai lá, conversa com o governo chinês, vê o que eles estão dispostos a fazer, certo? Talvez a gente consiga ter uma indústria nacional daqui a 10 anos. Porque, olha, mesmo se uma empresa chinesa, por ordem do Partido Comunista Chinês, iniciar um processo de transferência de tecnologia para o Brasil, em parceria, por causa que a gente vai fazer alguma coisa para a China que é de interesse chinês, certo? Por exemplo, abrir o mercado de data center brasileiro para a China, certo? Com uma contrapartida de transferência de tecnologia de processador e memória para o Brasil, né? Vai levar 10 anos para que a gente tenha o primeiro processador produzido aqui, certo? Porque não é só trazer as máquinas e aprender a fazer, certo? Operar a produção de processadores é extremamente complexo. Extremamente complexo. E a gente, entendeu? Então a gente está falando de comprar máquinas de produção de processadores, que as máquinas industriais são produzidas na China, a gente só opera no Brasil, certo? Que é o que acontece hoje com a TSMC. A TSMC não produz as máquinas, ela compra as máquinas holandesas, da SML, certo? A Taiwan não tem capacidade de produzir essas máquinas hoje, certo? Cara, esse é um dos pontos que eu vejo assim como o projeto mais cagado, assim, essa questão de produção de algumas coisas, porque a gente pode atacar a coisa mais básica possível, que é serviço, cara.
Também, mas eu assim, já entrei. só para concluir. Então, assim, se a gente quiser, em 10 anos, ter uma indústria nacional de produção de chips, a gente tem que falar, pode falar com a China, que talvez tope, e provavelmente não vai topar, certo? Esse é um caminho possível. Por que o governo brasileiro não fez isso? Certo? Por que a gente está fazendo um projeto que é basicamente colonizador, de exportação de capital? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente não está tentando um projeto mais inteligente para o povo e para as indústrias nacionais? Certo? E aí a gente poderia ganhar um pouco de soberania nessa discussão. Sim, serviço também, mas o serviço também é exportação de capital, tá, Lucas? Então, assim, mas pelo menos emprega. Pelo menos gera emprego no Brasil, certo? Mas é exportação de capital intelectual, capital humano, a gente está exportando capital também, certo? Assim, isso seria um projeto dentro de um Estado capitalista, certo? De um projeto capitalista que seria bom para o povo brasileiro. Deixa eu corrigir. Seria bom para o capitalista brasileiro, certo? E seria um projeto de soberania nacional. Para o povo brasileiro, ainda é um projeto ruim, porque ainda é um projeto capitalista e a gente está discutindo quem será o meu senhor. Se será um capitalista brasileiro ou um capitalista estrangeiro, certo? Um projeto realmente democrático seria com o fim do capitalismo. Sim. Esse é um projeto democrático. Mas, pelo menos, desse projeto que eu falei, seria pelo menos um projeto de defesa do Estado brasileiro. Começou uma guerra mundial, sei lá o quê, a gente, hoje, se as empresas estrangeiras mandam o Brasil parar, ele para, certo? Um projeto desse com 50 data centers gringos no Brasil, uma ordem estrangeira, o Brasil para, certo? Sim. Então a gente tem que pensar nisso, certo? Além de não sobrar nada pra gente, da gente estar exportando, já o preço da energia e da água subirem, de a gente devastar o clima, a gente ainda é completamente vassalo dos Estados Unidos e da Europa, sabe? O nosso exército então, pelo menos uma discussão. Hã? O nosso exército usa Starlink. Nossa. Exato, entendeu? Então a gente tá, pelo menos é menos pior. A gente continua, o povo brasileiro continua sendo explorado, continua numa situação de vida muito ruim, mas pelo menos é menos pior, sabe? Eu tô nessa daí, Giovanni, junto contigo, no sentido de que, pessoalmente, eu tenho uma posição bem similar. Só que eu vejo isso ainda como um médio/longo prazo, no melhor dos casos. O que eu falei de serviço é que, tipo assim, cara, na parte de serviços, eu comentei, serviço de Git, tipo, quase todo mundo usa um GitHub e GitLab da vida. Pra que o governo brasileiro vai pagar um serviço estrangeiro que vai ter a custódia de todo o código do governo brasileiro, para dar um exemplo? Em qualquer órgão, em qualquer escopo, isso não faz sentido nenhum. A gente conversando aqui, me passa uma questão aqui que eu nunca me tentei, assim, o governo data center. O próprio governo não tem data center. Tipo, a gente tem a Caixa, a Caixa, assim... Tem sim. Tipo, as empresas paulistas... Tem, eu acho. Das empresas paulistas de Dataprev e outras empresas têm, são empresas estatais, né? Sim, tem, mas não é tipo estrutura unificada. Assim, elas têm vários problemas, separado. Tá? Porque elas acabam virando espaço para corrupção de todo tipo, tá? Mas Victor, elas são estatais. As universidades têm também, por exemplo, a Unicamp tem um data center próprio, que hospeda todos os serviços lá da Unicamp. Então, algumas universidades, aqui no estado de São Paulo, eu acredito que a USP tem, se eu não me engano, a USP tem também. Então, algumas universidades, dependendo do investimento, de custo, né, também tem os seus próprios data centers. Eu tentei procurar aqui, desculpa, pessoal. Não, mas assim, mas você não está errado. O problema todo também é que é esparso, né? Então, assim, não tem um unificado, que o Lucas comentou. Não existe um unificado. Que serviço para o governo, né? A princípio. Você acha que, você acha que a NASA... O Pentágono colocariam dados deles num data center de uma Big Tech europeia? E europeia ainda, eu tô falando aliada, inglesa, alemã. Jamais. Jamais. Eles colocam dado em nuvem, tá? Mas é dado em nuvens dos Estados Unidos, do Google, da Microsoft. Vira e mexe a gente vê uma empresa lá ganhando contrato com o governo, com o exército e tal, mas é sempre empresas de lá. Jamais uma empresa estrangeira. O exército brasileiro usar uma nuvem estrangeira é só, cara, demonstrar a palhaçada que é o exército brasileiro,
sabe? Cara, que é aquele negócio, a gente tem bala para 30 minutos de guerra, mano. Que diferença faz onde tá o dado? Foda-se, certo? Que é um exemplo muito básico. Faz sentido um exército de um país comprar munição de um país que não é aliado? Por exemplo, os Estados Unidos têm política para isso, eles não compram munição, estou falando munição, os calibres padronizados deles, calibres que são utilizados na NATO, né, na OTAN, e internamente por eles têm que ter produção em território nacional. Tem fábrica que é gerida por, literalmente, oficial do exército. Tem que ter alguém lá para fazer isso, porque é uma necessidade de segurança. Então, por exemplo, no mesmo jeito no Brasil, cara, não faz sentido nenhum o governo brasileiro usar, ter por padrão, e eu não vou falar nem que não possa ter como um auxiliar, mas tipo, ter por padrão usar uma cloud estrangeira, cara. Por mais que seja um servidor no Brasil, por mais que seja... Não, mas eu acho que isso... Desculpa, gente, mas eu acho que isso são raros casos aí que vocês estão citando, porque, assim, normalmente o governo tem data centers próprios, as universidades têm data centers próprios, não são hospedados fora daqui por causa justamente questões de segurança de informação, e a LGPD veio justamente também para proteger esses dados. Então, a maior parte dos dados, tirando a parte de transparência, que aí normalmente se você consegue fazer download e tudo, essas coisas normalmente tem data center próprio para hospedar, não é... Esses data centers que vão vir para cá não seriam provavelmente para hospedar os dados do governo, assim. Acho que a gente tem que, talvez tem que deixar claro para o nosso ouvinte... Foi um questionamento. Não, sim, mas eu digo assim, provavelmente, para que, às vezes a pessoa acha que o data center do Google vai vir para cá e o governo do Brasil vai hospedar os dados lá, do CPF, por exemplo. Provavelmente isso não vai acontecer. Rodolfo, eu sei por um fato de que o governo brasileiro, não vou entrar em detalhe de esfera, nada, usa nuvens estrangeiras. Eu sei que por fato, tá? Não posso falar do exército, os detalhes e tal, mas eu sei que o governo brasileiro usa a nuvem estrangeira. Isso é uma vergonha nacional. Não, se eles estão fazendo isso, eles têm que parar, na verdade, né? No momento assim, que abriu a Magalu, eles tinham que ter iniciado um projeto para migrar para a Magalu, entendeu? Na verdade, na verdade, assim, nada contra, mas... Usar um colocation que fosse, sei lá. Nada contra, mas o governo precisa ter o seu próprio data center. Assim, nada contra as empresas, eu não quero ser contra ninguém aqui, mas o governo tem que ter o seu próprio ambiente virtual para cuidar dos dados do cidadão. Tá? E das informações relacionadas. Isso entra como o que é crítico e o que não é. Tipo, sim, por exemplo. Não, PII, a gente sabe o que é PII, Lucas. O seu CPF, a sua foto, todas essas coisas, por mais que você queira entrar no Blue Sky, no Twitter e colocar lá, o governo não pode, de qualquer forma, em qualquer esfera que exista, colocar esses dados num lugar que outras pessoas possam acessar, que não sejam os funcionários do próprio governo. Não pode, não deveria poder. Se está fazendo isso que o Giovanni comentou, tá errado. Tá errado desde o princípio. Esses dados têm que estar num lugar específico dentro mas tá do falando governo, dados de uso pessoal. Ali que entra como se fosse no LGPD da vida. Mas é isso que o governo hospeda, né? Qualquer dado seu é pessoal, cara. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. O governo hospeda seu que o que o governo hospeda seu que poderia ser público, exceto, por exemplo, às vezes a sua reservista. Tá, ele não pode expor seu PIS, ele não pode expor seu PIS. Tá, eu não vou dar um exemplo que é dado pessoal, mas o governo tem vários órgãos que fazem monitoramento de qualidade de água, de qualidade de ar. Mas aí não é dado seu. Coisas mais. Mas isso não é dado seu. Isso que eu tô querendo dizer, mas é um dado do governo. Mas esse é dado público. Mas esse dado é público, correto? Então ele vai estar num portal da transparência, por exemplo. Então não tem problema. Esse dado ser hospedado não tem problema. Segurança de dados. É que o governo está deixando de consumir um serviço nacional para consumir um serviço estrangeiro. E qual é o problema? Ele gera uma dependência do serviço estrangeiro. Aí, vou dar um exemplo bem grosseiro. Qual vai ser o prejuízo do Brasil se isso não vai acontecer, né, gente? Eu estou falando assim, casos extremos. Se a Amazon chegar amanhã e falar, olha aqui, a gente tem uma ordem do governo americano que a gente não pode mais prover serviço para vocês. Acabou. Contrato no Brasil vai fazer o quê? Eles vão respeitar o contrato brasileiro em território nacional ou o contrato no território que é nativo deles? Esse é o meu ponto, tipo assim, deveria existir um mecanismo de que o conteúdo nacional ele vem primeiro. Não dá para consumir o conteúdo nacional porque não tem alternativa,
que é um exemplo muito bom, a Petrobras faz isso. A Petrobras, um dos grandes motivos de toda a indústria ter sido criada ao redor da Petrobras é que, por exemplo, tubulação que a Petrobras utiliza tem que ser feita em território nacional. Eu não lembro agora a quantidade, mas é coisa de 80% não sei se é do valor agregado, dos componentes, de tudo que era utilizado no petróleo, tinha que ser conteúdo nacional, do pré-sal, se eu não me engano, tá? Tinha que ser conteúdo nacional. Aí qual era a alternativa? Essa peça aqui, por exemplo, esse equipamento específico, eu não tenho alternativa nacional. O cara tinha que fazer uma justificativa, explicar que não tinha em território nacional, e aí ele poderia comprar uma coisa externa. Então, cara, mas assim, eu vou falar para você, desculpa de te cortar aqui, mas ao momento que você dá essa brecha de abrir uma justificativa, você abre uma justificativa para todas as coisas, e você começa a hospedar CPF do cara lá no Google Cloud, que nem o Giovanni mandou aí do Serpro aí. Então, assim, essas coisas não existem justificativas. O governo tem que investir dinheiro para fazer isso. O governo não investe dinheiro para fazer isso. Ponto final. O governo compra 3, 4 servidores para um lugar e é isso que acontece. Tá pronto, é isso aí, a nuvem é essa. Eu tô falando isso porque eu trabalhei na Unicamp, eu trabalhei dentro do data center lá. E eu sei que é assim, o governo não investe dinheiro, se investe pouco dinheiro para ter efetivamente esses equipamentos. Por quê? Que foi o que o Giovanni falou, custa caro, porque o governo em si, rola até uma autofagia. Eu preciso comprar o equipamento, eu taxo em cima do equipamento para eu comprar para eu mesmo. Não faz nem sentido isso, entendeu? Tipo assim, você taxar o equipamento, você tem que ter isenção. O governo, eu espero, por tudo que é mais sagrado, que quando o governo compra equipamento para ele mesmo, ele isente a taxa de qualquer tipo de imposto. Eu realmente oro por Deus para que isso aconteça, porque não faz sentido eu comprar uma CPU, pagar imposto em cima do imposto que eu vou receber para eu comprar a mesma CPU, não faz o menor sentido. Mas isso o governo tem que prover para ele próprio. A gente tem que prover para nós mesmos esse tipo de coisa. Sim. Então, hospedar qualquer coisa em outro lugar não faz sentido. Coisas do governo, mesmo que sejam dados públicos. Se o ideal é que seja hospedado lá. Tem uma cópia em outro lugar? Ok, entendeu? Sim. Só para dar um exemplo, para contar para quem está ouvindo a encontrar isso daí. Tem press release de 2020 da AWS falando de case com a Controladoria Geral da União. Tem press release do Serpro em 2020 também falando da AWS. E a notícia de que a nuvem soberana do Serpro, usa software da Google Cloud. Cara, isso não é soberania. Se você está usando tecnologia estrangeira na sua nuvem, isso não é soberania. Você não sabe o que está rodando ali, a não ser que 100% dessa tecnologia seja software livre, o que não é verdade, que senão não seria tecnologia do Google Cloud, seria software livre, certo? Isso aí é um risco, cara. Se você não compilou, você não sabe o que tem ali, cara. Sabe? Isso aí é uma gestão, é lambança de tecnologia. Isso não é soberania. O governo brasileiro usar para coisas estratégicas, como o Serpro, a CGU, sabe? Coisas estrangeiras, tecnologia estrangeira, não é soberania. Isso é uma vergonha. Eu queria dar um adendo aí no que o Giovanni falou e mandar um abraço pro pessoal do Unicamp, que eu gosto muito ainda, os pessoal que trabalha lá, e falar que, cara, para você ter uma ideia, isso que o Giovanni falou de compilar na mão, a galera fazia isso lá, tá? Então, assim, por exemplo, eu instalo um Debian da vida. O pessoal lá normalmente não instalava o pacote pré-definido lá. Pegava-se, baixava-se e fazia a compilação manual, na mão, dentro ali da VM. Tá? Justamente para evitar esse tipo de coisa, de qualquer tipo de invasão, etc e tal. Sim, não que nunca aconteceu invasão, pelo contrário, já aconteceu, mas assim, pelo menos o pessoal tinha essa tentativa de preocupação, né, que enfim, nem tudo é 100% protegido, mas justamente para evitar esse tipo de coisa. Então acho que ainda existe lá, eu sei faz tempo, mas existe lá uma mentalidade justamente dessa, de que a gente tem que cuidar dessas informações, pelo menos lá dentro. Eu gostaria que isso fosse para o governo como um todo, de cuidar dessas informações que são, às vezes, nem são PII, mas são informações que estão dentro ali da organização que precisa ser cuidada. Eu gostaria que o governo tivesse mais cuidado com isso, realmente, assim, de verdade. Só um último adendo aqui, o que eu falei ali, Rodolfo, não é sobre dados pessoais ou qualquer coisa do gênero que você teria essa possibilidade de ter uma justificativa para o cara consumir recurso estrangeiro, não. Tipo assim, se a lei te obriga a usar o recurso do território nacional, o recurso do território nacional acabou, tipo, de posse ali, um servidor próprio daquele órgão e tudo. Mas eu digo assim, para tudo que for anexo, cara,
eu não vejo sentido você começar já, por exemplo, consumindo um serviço de fora do país. Por exemplo, eu estou trabalhando agora num grupo de pesquisa, tá? Como um segundo trampo meu. E aí, que envolve algumas universidades federais e tudo. Pô, cara, a gente usa AWS, sabe? E não tem informação pessoal, não tem nada de errado, tá tudo perfeito e tudo, mas, cara, a gente deveria ter uma política, por exemplo, que, ok, você não quer usar um produto nacional, ok. Qual é a sua justificativa para isso? Igual é a justificativa de fazer uma licitação, sabe? De fazer compra governamental de várias coisas. Entende? Tipo, pelo menos eu vejo assim, eu acho que você deveria ter, pelo menos na maior parte dos casos, por padrão, tipo assim, tente, no que é dinheiro público, tente consumir conteúdo nacional, sabe? Pelo menos é isso que eu penso. Você sabe que essa técnica que o Rodolfo falou, de compilado fonte, tá? Toda distribuição Linux séria faz isso, tá? Se você está instalando pelas origens deles, eles compilaram, tá? E se não acontece, eles vão deixar isso bem claro. Então é uma prática, né? Porque qual é a discussão? Se eu compilei, eu sei o que está ali, né? Então isso é uma discussão de soberania, né? Eu sei exatamente o que está rodando aqui. Fala lá, Vitor. Não, levando assim uma outra discussão aqui, um outro tópico, né? Porque assim, se a gente parar para pensar bem, a gente vê assim, empreendedorismo. Sim, tem várias empresas nacionais, e aí assim, tem que dar os parabéns para a Magalu, né? A Magalu foi a única que resolveu, tipo, cara, isso é uma área que a gente vai investir. E tipo, cadê as outras empresas nacionais? Tem um monte de empresa aí que tá com dinheiro sobrando, lucro bilionário. E aí, cadê? Estão investindo quanto? Tem, assim, esse documento que eu li é uma área de assim, ó, a gente vai crescer, a gente tem demanda, e não tem uma porra de uma empresa nacional ali, e assim, se você pega todas as empresas, né, eu até publiquei no Twitter lá, no Sky, as empresas, né, elas não são nacionais, elas são gringas, não tem nenhuma empresa nacional pensando em fazer, ou seja, a gente tem uma elite que ela não quer investir no Brasil. Ela quer investir o quê? Em deteriorar o serviço, em criar, tipo... Bet. Quer investir em bet. Foi 50 milhões, cada concessão de bet foi 50 milhões. Meu Deus. Quer investir em uberização. Quer investir em uberização do trabalho, fazer o trabalho cada vez mais degradante. São empresas que só querem degradar o trabalho. E, cara, os caras olham para a oportunidade e falam assim, não, vamos botar soja e vender soja e foda-se, né? E, cara, é isso, velho. Assim, a culpa, a gente fala assim, a culpa é do governo. Não, a culpa é da elite, cara. Uma elite corrupta, vagabunda, bunda mole. Vagabunda e bunda mole, assim. E o governo reflete, porque quem que é, que assim, eu conheço algumas pessoas que estão no MDCI, né? Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria. Eu conheço algumas das pessoas que talvez teve um deles que até me falou comigo uma vez, que falou assim, a gente tem um plano, tal, e é um bando de rico, que o cara, aquele que estudou escola pública, que nunca fez porra nenhuma, o cara se formou em ADM, administração, ficou 10 anos estudando para concurso, falou assim, eu quero passar no concurso nível Brasília. E aí o cara fica 10 anos estudando para aquele concurso, e aí passou naquele concurso, e é um cara que é um bosta. Assim, é parte da elite. Então, assim, isso que a gente fala do governo, a gente tem que entender que muitas vezes o Haddad não está ali preparando o negócio. O Haddad ele tem uma equipe técnica, que essa equipe técnica é formada por essas pessoas. É um bando de rico, um bosta, assim, tipo, se a sociedade civil não chegar e falar, olha, existe um plano, vamos ter um plano, se a sociedade civil não cobrar, vão ser esses burocratas que é um bando de rico. Mudei totalmente aí o assunto. Não, de boas, mano. Beleza. Bom, vamos fechar, galera, que já estamos nós já passamos quase, daqui a pouco a gente tá 2 horas aqui, né? Vamos fechar aí. Suas palavras finais aí, quem quer começar aí? Sobre os data centers vindo no Brasil ou qualquer outro assunto relacionado? Acho que eu posso resumir o sentimento geral de todo mundo, que ninguém está satisfeito com a política, né? Que teria muita coisa boa que daria para fazer. Infelizmente, o governo Lula, isso tem sido uma coisa muito constante, daria para fazer alguma coisa que preste muito melhor, mas é o que temos para hoje. E sendo bem sincero, do que eu vi até agora da proposta em específico, eu não vejo muito futuro nela, assim, como avanços para o país mesmo, sabe? Tem muita contrapartida que a gente poderia ter
melhoria para o nosso sistema elétrico, melhoria para o nosso sistema público, baratear até o custo de energia para a gente, e tantas coisas mais que a gente poderia ter de contrapartida para esse tipo de coisa. Talvez, como a gente já falou aqui, né, questões de soberania nacional diversas, aí uma política de conteúdo nacional, a exemplo do que foi feito com a Petrobras e que só deu certo, inclusive. Enfim, tanta coisa a gente poderia estar fazendo e mais uma vez a gente está aí decepcionado, né, com a proposta. Como eu falei, eu acho que ninguém está feliz. E é isso, mas espero que isso mude, espero que a proposta ao longo do tempo consiga ser modelada para algum lado que venha algum benefício a mais, né, para o país. Mas é isso. Sabe, o que eu vi até agora, o Brasil é o eterno país do futuro. Boa. Giovanni, Victor? Quero comentar assim que eu esperava mais desse governo. Assim, eu sei que eu não devia esperar muito do governo Lula, né? Eu sou uma pessoa de esquerda e estou dizendo isso, tá? Eu sabia que era um governo de transição, a gente estava vindo de um governo de extrema direita e que ele ia fazer um governo de centro, mas que ele ia fazer um projeto ruim desse, desnecessário. Eu até agora não entendi porque que ele está fazendo isso. Me parece um trabalho preguiçoso, mal feito, sabe? Um negócio. Cadê os assessores do Haddad? O Haddad é um cara extremamente competente, extremamente capaz, né? Eu acho que eu não concordo com a direção que ele está levando a economia, mas eu entendo que no que ele se propôs a fazer, ele está fazendo um bom trabalho. Eu não concordo, tá? Mas ele está fazendo o que pediram para ele fazer, certo? E agora, isso daqui não faz nenhum sentido para mim. Eu esperava mais, certo? Porque mesmo de um ponto de vista de direita, esse é um projeto ruim, certo? Isso só pode ser considerado um projeto bom se você for cidadão dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, do Brasil, não. Então, assim, eu não entendo. Não faz sentido nenhum o que está acontecendo. É uma vergonha. O Lula está falando sem saber o que ele está falando, o que não é nenhuma novidade também, sabe? E o pessoal fala, se você criticar esse governo, a direita volta, não sei o quê. Desculpa, não vou comprar isso daí. Isso é um projeto ruim. Tem que ser falado. Esse projeto não tem que acontecer. Manda lá, Victor. E aí? Eu concordo com o Giovanni, assim, eu acho que o projeto é ruim mesmo, assim, ruim. Por estar dentro de uma federal, assim, eu acabo vendo, assim, que, tipo, a gente tá, essa história de governo de educação, a gente tá tentando reconstruir, né, porque, assim, a federal que eu faço meu mestrado, ela fechou as portas, literalmente, em 22. Ela literalmente fechou as portas porque não tinha limpeza desde julho. Terminou o ano sem limpeza desde julho, imagina o caos, né? Mas mesmo assim, eu acho que falta ousadia e alegria. Falta, como diz o Medo Delírio, falta ousadia e alegria, porque assim, cara, tem que ter um plano, velho. Seja assim, não tenho dinheiro hoje, mas eu espero daqui a 3 anos ter dinheiro. Tem que ter um plano, tem que ter tem que envolver. Primeiro, assim, uma coisa que eu não coloquei, tem que envolver a sociedade civil, cara. Tem que vender esse projeto pra gente. Vende assim, olha, a gente quer, cara, vender sonho, velho. Vender sonho, vender sonho. Chegar assim, tipo, o Lula podia chegar assim, a gente quer em 20 anos ser líder nessa área. E hoje, se a gente não tem dinheiro, manda um e-mail pra porra do teu deputado. É isso, cara. Se o Lula chegar, manda um e-mail pra porra do teu deputado, o deputado vai chegar puto com ele. Mas assim, no dia que o deputado abrir o e-mail, vai estar lá a pressão política. Não tem, parece que o Lula desaprendeu a ser político, cara. Quer dizer, ele é político, mais político que ele era ali nos anos 70 e 80, né? E tem que reaprender, tipo, cara, a gente tem que pressionar, assim, o governo não se mexe sem pressão política, não existe crescimento sem plano, e, assim, qual que é o plano? É vender as coisas? É plantar soja? Sei lá. Eu tô muito apontado com esse plano, eu acho que não tem um plano, porque quando eu fiz assim, vai ter um plano, eu li o plano, não tem plano. O nosso plano é assim, não vamos botar uma meta, mas assim, quando a gente dobra a meta, tipo, é isso o plano, né? Sei lá. Mas só um agravante aqui por último, o agravante é que ele apresentou esse plano lá para os clientes, né, digamos assim, né, para a galera das Big Techs nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, foi o mesmo plano que ele apresentou. Então, tipo, se pra gente tá ruim, imagina pro cara que ele tá pedindo dinheiro, digamos assim. Né? Não, pra ele tá muito bom. Pra ele tá bom. O cara tá bom. Tá ótimo. Bom, é isso, né? Brasil no seu melhor, como sempre. O Victor aí e o Giovanni acho que tem talvez a mesma idade que eu.
Já viram muitas coisas aí boas, mas muito mais ruins nesse tempo de vida aí no nosso país, infelizmente. Acho que esse é só mais um passo em direção ao abismo que nós estamos dando, como sempre. Não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Agradecer vocês aí. Obrigado, Vitor. Obrigado, Giovanni. Valeu pela contribuição. Agradeço demais aí. Valeu, Lucas. Lucas, palavras finais aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Queria muito ter gravado um episódio com vocês já há algum tempo e tô feliz que vocês vieram aí. Obrigado, Vitor. Obrigado, Giovanni. É isso, tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, falou.